Olá, muito boa noite. Boa noite. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu no mês de outubro uma nova modalidade de contratação trabalhista, chamada Carteira de Trabalho Verde-Amarela, uma proposta de campanha que foi feita em 2018 pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova carteira seria a porta de entrada para o regime de capitalização previdenciária que o governo pretende implantar. Mas com tantas mudanças nas leis trabalhistas por causa da pandemia, o que deve permanecer no próximo ano? Olha, o Band Entrevista nesta noite recebe o desembargador e também vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Francisco Mota Peixoto Giordani. Doutor Giordani, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Muito boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Grupo Bandeirantes, agradeço aos que estão no programa e pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Eu já passo a primeira pergunta para Débora Pedroso. Débora. Obrigada, Israel. Doutor, a gente já começou falando da carteira verde e amarela. Num momento que o país passa por tanta crise, que a equipe econômica do governo está abalada, retomar esse assunto significa que ele pode realmente se concretizar? Como o senhor aí, do lado de quem acompanha as leis, vê essa possibilidade dessa carteira, dessas novas regras? Em primeiro lugar, assim, eu acho que o país está atravessando sérias dificuldades, como o mundo todo, né? Mas não são todos que estão atravessando essa dificuldade, né? Tem gente que impiedosamente está se enriquecendo às custas do momento. E essa filosofia está distorcida, porque quer se resolver os problemas de crise às custas de mais sacrifício da classe trabalhadora. Me desculpem a franqueza, e eu não falo com viés político, nada disso, porque eu não sou político, não tenho aptidão, não tenho inclinação para isso, mas eu acho que essas mudanças que se pretendem propor e que vêm com um discurso que vai resolver, eu acredito que o povo brasileiro já viu que muitos desses discursos que nos últimos anos estão sendo falados como a salvação da lavoura, para reabilitar o emprego, para melhorar a condição do trabalhador, tudo falácia. Carteira verde e amarela, carteira de bolinha, carteira branca, carteira de sei lá que cor, não resolva nada para o trabalhador brasileiro. Doutor, a gente pensando numa contratação que foi feita temporariamente durante a pandemia da Covid-19. Pessoas foram desligadas, isso é muito claro. O setor empregatício sofreu muito. O que a gente sente que não sofreu foi o setor de alimentação, porque o abastecimento teve que acontecer em todo o país, perante também aquele fica em casa, quando a gente não sabia o que acontecia durante a pandemia da Covid-19. Mas nesse momento que a gente está tendo uma retomada econômica, doutor, para a gente pensar nas contratações que foram feitas e também nas demissões que aconteceram. Muita coisa o senhor acredita que vai mudar daqui para frente para o ano de 2022 ou toda essa normalização deve continuar para o ano que vem, doutor? Eu acho assim, tem um provérbio antigo que diz que a natureza não dá saltos, né? Nós, aos poucos, nós estamos chegando numa situação difícil. Não iremos de uma hora para outra recuperar uma boa situação. A coisa, eu acredito que torço para que vá melhorando, mas imaginando que será isso de maneira progressiva, tá? Eu acho que esse período todo que nós atravessamos, e ainda estamos atravessando em alguma medida, por conta da pandemia, mudou, ou vai mudar muita coisa nos hábitos, no estilo de vida, nas relações trabalhistas, nas relações sociais, vai mudar. O problema que nós temos, no meu modo de entender, que prestar muita atenção, é que essas mudanças, elas aconteçam de uma maneira que não redunde em prejuízo ao trabalhador, à saúde do trabalhador, ao convívio social do trabalhador. Então, com isso eu quero deixar muito claro que ninguém aqui é refratário a mudanças. Tá? O problema é que as mudanças têm que respeitar a pessoa do trabalhador. Que vai haver mudança, eu acredito que vai. Tá? Por exemplo, o trabalho home office é uma coisa que
e que provou ser possível. Tá? O problema é como é que ela vai se realizar, como é que vai ser operacionalizada. Doutor, quando o senhor fala de penalização do trabalhador, quais exemplos que que o senhor pode citar de mudanças que ocorreram na pandemia e que precisam ser analisadas, né, para que não tomem esse rumo que o senhor tem comentado aqui no programa? Tem até um jurista que ele fala de uma maneira interessante, que nos últimos tempos, não é que o trabalhador está exercendo suas atividades fora da empresa. O que está acontecendo é que a empresa adentrou na sua casa. A empresa foi para a casa do trabalhador. Então, aí nós precisamos ter um cuidado muito especial para que a vida dele não se misture com a atividade profissional, né? E que lhe sobre tempo para viver, né? E que as condições, às vezes a gente fala que está trabalhando em casa e a pessoa está livre de uma série de coisas. Não está. Precisa ver se o mobiliário está de acordo, nós precisamos ver as horas que ele trabalha, porque não é pelo fato de estar em casa que a pessoa não tem como ser controlado o seu trabalho, não é pelo fato de estar em casa que não pode haver um acréscimo de horas de trabalho. É isso que eu estou querendo dizer. E eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes falando sobre novas reformas agora nas modalidades de trabalho aqui no Brasil. Estamos de volta com o Band Entrevista para falar sobre as leis trabalhistas implantadas durante a pandemia e aquelas que devem permanecer no ano que vem. Com a gente esta noite está o desembargador Francisco Mota Peixoto Giordani. Doutor Giordani, eu queria saber do senhor uma análise profunda em relação à pandemia da Covid-19, esses impactos negativos que aconteceram não só no país, mas principalmente na nossa região metropolitana. Tivemos alguns desligamentos em empresas, como foi o caso da LG, o caso da Ford e principalmente está aumentando tudo, o preço da gasolina, preço também dentro dos supermercados de itens básicos. O senhor acredita que aumentando tudo, o governo federal poderia ter um carinho, um aparato maior com as leis perante ao trabalhador para segurar as pessoas no momento tão difícil que a gente está vivendo, doutor? Olha, eu acho que é uma situação curiosa, porque aqui no Brasil, assim, a lei da oferta e da procura, né? Aqui é o contrário, né? Quando a procura diminui, deveria abaixar o preço, né, para poder manter um equilíbrio. Não, aqui a procura diminui, se aumenta o preço, para que aquele cidadão que puder ainda usufruir do bem, adquirir o bem, ele vai ter que pagar muito mais. Então, se quer recuperar com uma pessoa o que se ganharia com um número maior de indivíduos. E, evidentemente, isso provoca uma situação de desgaste muito grande no país, porque está diminuindo o número de pessoas que não têm condições. Não têm condições. E à medida em que as pessoas não têm condições, e as que trabalham acabam tendo que aceitar condições de trabalho que não são as melhores, né? Quando eu falo as melhores, talvez eu esteja equivocado, não uso o melhor termo. Quando eu falo as melhores, são aquelas que respeitem a sua dignidade de pessoa humana. Ninguém quer nada de excepcional, quer que a pessoa possa trabalhar em condições dignas, em condições que não prejudiquem a sua saúde. Agora, o clima fica tão ruim que inúmeras pessoas, salvo algumas profissões que não estão sendo afetadas muito diretamente por isso, tá? Não estou dizendo que não estejam sendo, mas não tanto. Os outros trabalhadores estão numa situação de ter que aceitar o que vier e dar graças a Deus. Então, eu acho assim, isso não pode ser uma política de um país em que a Constituição ponha como um super-princípio, supra-princípio, o princípio reitor da nossa sociedade, a dignidade da pessoa humana. Não combina. Nós temos que procurar outras alternativas. E me permita só concluir, porque essa resposta eu estou demorando um pouco. Nós temos que pensar o seguinte: a nossa Constituição fala em solidariedade. A solidariedade é uma coisa que todos têm que ter e tem que atingir o trabalhador também.
Tá? Eu não estou pedindo nada demais, eu estou pedindo que se cumpra. Estou pedindo, torcendo, rezando, implorando para que se cumpra a Constituição, o espírito da Constituição. O que a Constituição quer com relação ao homem que vive do seu trabalho na condição de empregado. Doutor Giordani, aproveitando esse gancho, vou fazer 2 em 1 para o senhor, tá? Primeiro, a gente está tendo uma recuperação de vagas, mas existem especialistas que indicam que essas vagas que estão sendo abertas não correspondem ao mesmo salário ofertado de antes da pandemia. Se é disso que você também está falando quando acena nessa condição da dignidade da pessoa humana. E outra questão é sobre a mulher, a gestante, que foi protegida por uma lei específica durante a pandemia. O senhor acredita que isso vai vigorar até quando, já que a gente tem um avanço grande da vacinação? O problema eu acho que vai girar muito em torno primeiro da condição de saúde de cada gestante, né? Porque a situação pode variar e isso é o médico que vai dizer e tal. Agora, eu penso o seguinte, se aonde a gestante trabalha, se exigir o retorno e o ambiente não for de risco, né? Por exemplo, uma gestante que trabalha em um hospital, não pode querer que ela volte. Não pode impor essa volta para ela, porque é um risco acentuado. Então, vai depender do estado pessoal, né, de como está a saúde da gestante, e vai depender também do local aonde ela exerce a sua atividade. Tá? Nós temos que proteger a gestante, porque a gente fala em proteção da gestante, aí já algumas pessoas falam, pô, mas mulher, vai ter que trabalhar e tal. Tá? Nós temos que proteger a mulher que vai ser mãe. É essa a situação, que vai dar à luz a uma criança. Nós não podemos esquecer que a proteção que se confere à mulher, né, não é só para ela, é para a criança também, que é para o futuro do nosso país. Então, nós temos que pensar nisso ao analisarmos a situação da gestante. Então, eu acredito e já vi decisões, inclusive em casos de retorno para locais que há um risco acentuado, que a gestante não tem que voltar, não. Doutor Giordani, rapidamente, para a gente finalizar o nosso programa, o senhor acredita que o próximo ano será mais tranquilo, mais plausível em relação às leis trabalhistas? O senhor comentou sobre a expectativa perante o governo federal aqui para a nossa região e também em todo o país, mas o senhor acredita num futuro mais promissor, doutor? Eu, até por ser brasileiro, eu acredito, né? Porque o brasileiro acredita, já nasce acreditando, né? Então, eu acredito. Eu só acho assim, às vezes, eu não quero só ficar não, porque eu não estou fazendo isso, eu não quero criticar a equipe que trata da economia, esses planos e tal, não é isso. Eu acho assim, às vezes, com a preocupação de se resolver a situação econômica do país, a solução acaba recaindo sobre o trabalhador. E na hora que recai sobre o trabalhador, só se vê o trabalhador como uma peça, como uma engrenagem na roda produtiva, e se esquece da pessoa humana. É só isso. Nós Sim. temos que procurar soluções, ainda que com algum aperto aqui e ali, tá? Mas não esquecer que atrás de um emprego existe uma pessoa. Essa pessoa normalmente é um pai de família, uma mãe de família, tem crianças, tem a família brasileira. É essa preocupação que eu acho que não pode ser esquecida no desespero de procurar uma solução que ponha o caminho na volta no rumo a um progresso maior. E nós esperamos que isso aconteça gradativamente e paulatinamente. Eu agradeço ao doutor Giordani, que gentilmente trouxe as informações necessárias nesse programa, nessa noite de sábado. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Débora. Muito obrigada, doutor. E o Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado com você, aos sábados, 7 da noite. Muito obrigado, uma boa noite de sábado para você. Boa noite.